Na manipulação em escala nanométrica, os átomos revelam características peculiares, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica ou mesmo exibir força de intensidade extraordinária. Essas características explicam o interesse industrial pelos nanomateriais, que estão sendo muito pesquisados em diversas áreas, desde o desenvolvimento de cosméticos, tintas e tecidos, até o de terapias contra o câncer. A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados. Por quê? Primeiro, vamos entender o que é essa escala nanométrica. Vamos aqui ao nosso quadro de soluções para falar sobre ordem de grandeza. A ordem de grandeza de 10 a menos 3 nos é conhecida, é o mili, como por exemplo o milímetro, que é a milésima parte do metro. Vamos agora conhecer outras escalas menores, como por exemplo o 10 a menos 6. 10 a menos 6 é o micro. Então, células, mitocôndrias, hemácias e até mesmo as bactérias têm ordem de grandeza de 10 a menos 6 metros, ou seja, são da ordem dos micrômetros. Passando para uma ordem de grandeza acima, temos, por exemplo, na escala de 10 a menos 9, os vírus. 10 a menos 9 é pegar um micrômetro e dividir em 1000 partes e pegar apenas um pedacinho. Isso dá um 10 a menos 9. Um vírus é da ordem de 10 a menos 9. E esse fator 10 elevado a menos 9 possui um nome, chama-se nano. Então, 10 a menos 9 metros é o mesmo que nanômetros. Então, o vírus é uma nanopartícula, é um nanoser. Vendo ainda outras ordens de grandeza, chegamos na escala de 10 a menos 10, também chamado de angstrom, o átomo, e o núcleo atômico da ordem de 10 a menos 14 metros. Bom, o átomo, com 10 a menos 10 metros, é o mesmo que dizer que ele possui 0,1 nanômetros. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a nanotecnologia. A ideia da nanotecnologia surgiu por volta de 1959 com um físico chamado Richard Feynman. Feynman introduziu o conceito de nanotecnologia ao falar que um dia chegaríamos a ter a capacidade de manipular estruturas nanométricas, estruturas do tamanho próximo ao de um átomo, ou até mesmo o próprio átomo. Já a palavra nanotecnologia surgiu mais adiante, por volta de 1974, já com o conceito que nós temos hoje, ou seja, com a manipulação de estrutura ou estruturas da ordem de 10 a menos 9 metros. O primeiro grande feito da nanotecnologia possivelmente foi aplicado à eletrônica, à microeletrônica, ou agora, como chamamos, a nanoeletrônica, para a confecção de chips de computador. Hoje, por exemplo, um chip de computador é produzido com uma tecnologia de 32 nanômetros, ou 32 nanômetros. 32 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Este foi o grande trunfo, ou o primeiro grande trunfo, da nanotecnologia. Temos ainda estudos na área de condutividade elétrica, na busca de semicondutores, reatividade química, buscando sempre novos materiais, e por aí vai. O grande problema da nanotecnologia são os poluentes gerados. Acredita-se que com a manipulação na escala nanométrica surgirão nanopoluentes, ou seja, poluentes nessa escala dos nanômetros. Por serem extremamente pequenos e extremamente leves, esses nanopoluentes poderiam viajar grandes distâncias carregados pelo ar. Acontece que, por terem esse tamanho extremamente reduzido, eles poderiam atravessar os poros e canais celulares, sendo absorvidos por animais e até mesmo plantas, entrando então no ecossistema. Como esses nanopoluentes não existem na natureza, são criados pelo homem, os organismos vivos não possuem defesa contra esse tipo de partícula. Então não sabemos, até o momento, que tipo de consequências a inserção desses nanopoluentes no meio ambiente poderia trazer.
Então, dentre as respostas, a que mais se adequa ao nosso texto é a letra D, que diz que as partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. Resposta correta, letra D. Questão encerrada.